Fala pessoal, tranquilo? Bora aí para mais uma videoaula, tá certo? E nessa nós vamos aí falar do rotacional, tranquilo? Nós já definimos o rotacional na aulinha de operador diferencial. Definimos o rotacional, né, por essa simbologia aqui do produto vetorial do operador del por um vetor v aí qualquer. Vimos que essa operação pode ser feita através desse determinante, cuja primeira linha a gente vai colocar os versores unitários, IJK. Na segunda linha, as componentes do primeiro, né, vetor, que no caso aqui é o del, desse operador. E na terceira linha, as componentes do segundo vetor, tranquilo? Nós fizemos as continhas e vimos que esse cara aqui dá essa equaçãozinha aqui, tranquilo? O macetezinho que eu ensinei para vocês é que olha para a componente que você quer escrever e aí você usa a regrinha do fato de, na operação aqui, né, de JK, essas coisas são cíclicas. E aí a gente pegou o macetinho para decorar, se não quiser fazer pelo determinante, a gente pega, já que eu quero I, eu tenho que, para chegar aí, eu tenho que fazer JK. Então o J é o meu Y, então eu derivo o primeiro por Y, e a segunda é o K, que é o Z. dv del Y, menos, aí é só inverter a ordem. Mesma coisa para o J, mesma coisa para o K. Tranquilo? Então, o nosso objetivo nessa videoaula é discutir brevemente o significado físico e geométrico do rotacional. E aí fazer alguns exemplozinhos numéricos mesmo, né? Não numérico, algébrico, né? Fazer umas continhas só para vocês acostumarem realmente a usar o rotacional aí nas contas de vocês. Tranquilo? Então, bora lá. O que nós vamos fazer hoje, basicamente, é muito parecido com o que fizemos para o divergente, tá certo? Então, olha aí a aulinha anterior e a ideia vai ser bem parecida, tá bom? Nós vamos partir da nossa ideia por um resultado já conhecido. Vamos pegar uma integral, tá certo? Conhecida, como nós fizemos lá para o caso do divergente, e vamos tentar resolver tirar o nosso significado físico aí desse sisteminha. Eu acho que aí fica mais eficiente aí para o cérebro, para a gente, né, ter, ter esse feeling aí do que é o rotacional. Tranquilo? Então, olha só. A integral que nós vamos usar na aula de hoje, tá bom? É uma integral de linha que aparece muito aí nos cursos de física básica, tá certo? Em particular, essa integral, né, eu vou escrever ela aqui pra gente, chamo ela aqui de I, que é a integral fechada aí, né? Uma curva fechada de EdL, certo? É uma integral de linha. E essa integral de linha, ela já tem um significado físico, tá certo? Associado a ela que a gente aprende lá nos cursos de física básica, tá bom? Em particular, essa integral ela representa a circulação da quantidade E, tá certo? De interesse ao longo da curva fechada, que eu vou chamar aqui de gama. Esse é o significado físico aí dessa integral. Ela é uma circulação dessa quantidade E. Em particular, por que eu peguei exatamente a letra E? Pelo mesmo motivo que eu fiz com o divergente, tá bom? Porque o E aqui é um campo elétrico. O E aqui podia ser um campo magnético, isso aí representa lá por B. Lá da hidrodinâmica, o pessoal usa V para uma velocidade de um fluido, então é qualquer quantidade. Aí eu usei o E porque, né, a gente aparece em física 3 quando a gente trata aí com campo elétrico. E essa equação, essa integral, na verdade, ela aparece pela primeira vez aí, se eu não me engano, lá no curso de Física 3, em particular, ela aparece pela primeira vez no curso de Física 3 quando a gente está falando lá de potencial eletrostático. Então, já é uma integral aí conhecida de todo mundo aí que faz física, né? E vai fazer aí métodos, então acaba já sendo uma equaçãozinha aí que aparece bastante no curso de Física 3, tranquilo? Então é só por esse motivo que eu vou explorar um pouquinho usando a nomenclatura que a gente já conhece, porque aí vai ficar um pouco mais fácil da gente entender, tranquilo? Então, vamos utilizar essa integral aí, usando a simbologia de E para campo elétrico. Então a gente vai pensar no campo elétrico mesmo, para ficar mais fácil, tá certo? Mas o fato é que você pode pôr qualquer letra aí, qualquer lugar que isso aí aparecer, então já mentaliza que o que a gente vai fazer aqui é verdade, tá bom? Eu vou usar o campo elétrico aí só por simplicidade mesmo
mental, na verdade, nem de conta, tá bom? Tranquilo. Então, qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer aí para a gente enxergar o significado rotacional? Eu vou fazer um procedimento, tá, parecido com o que eu fiz de divergente. Lá eu nem abri exatamente as contas, mas vocês podem fazer da mesma maneira, tá bom? Enxergue que o campo elétrico aqui, ó, ele, né, essa integral é um produto escalar, tá vendo, ó, de E por esse dl aqui, que é um elemento de linha. Então, na verdade, se a gente enxergar, né, o E aqui, ó, né, com o E, se a gente note o seguinte, o que eu escrevi aqui para vocês entenderem, note que E é um vetor, que a gente escreve, né, sempre assim, é xi, é yj, mais um é zk. Mesma coisa eu posso escrever meu dl, né? Posso escrever como um dl x e um dl yj mais um dl, tá certo? Z, direção Z, tá certo? Então, se a gente assumir esses caras como vetores dessa maneira, por simplicidade, tá bom? Para ficar bem simples mesmo, a gente já sabe calcular o produto escalar desse cara. Então, na verdade, a minha integral ela pode ser escrita de maneira mais simplificada. Então, faça a mesma coisa lá para o nosso divergente, só que a gente lá tinha uma integral aqui de área, era um escalar dA. Aí é só abrir as componentes, aí vocês vão perceber que o que a gente fez lá foi exatamente o que a gente vai fazer aqui. E eu só lá não quis fazer desse jeito, que é para você ver uma visão de uma maneira, e aqui a gente explorar uma matemática um pouquinho diferente, para vocês ir vendo diversas formas de fazer a mesma coisa. Mas vamos expandir então a integral assim, porque aí fica mais fácil. Tá? E aí eu sugiro que vocês façam a mesma coisa lá e vocês vão enxergar. Beleza. Então, ó, eu posso escrever essa integral, então, ó, tá vendo? Ó, como a integral, tá vendo? Ó, em x dlx, né? Mais uma integral de y dly mais uma integral em EZ dlz. Tranquilo? Aí, ó, o que vai acontecer agora? Eu quero simplificar o nosso problema, tá bom? Eu vou usar essa expressão aí como ponto de partida, mas a gente vai tentar simplificar um pouquinho mais isso aí. Ao invés de a gente tentar analisar, né, esse elemento de caminho como um caminho em 3 dimensões, né, no espaço tridimensional, vamos simplificar e vamos resolver nossa vida em 2D, tá bom? Vamos pensar num caminho no espaço 2D, porque aí é mais fácil de fazer conta, tá bom? Além disso, para a gente facilitar a resolução dessa integral, porque a integral de interesse que a gente vai tentar mostrar a relação dela com o rotacional, e ela significa circulação, então não esquecem disso, tá bom? A gente vai, então, utilizar um caminho quadrado, que é mais simples também para fazer conta. E aí a gente vai fazer com que esse quadrado seja suficientemente pequeno, tá bom? Para a gente tentar resolver essa integral. Lá no caso do divergente, a gente usou um cubo. E depois a gente viu que o divergente estava associado, né, a um fluxo por volume, tá bom? Aqui agora a gente vai utilizar um quadrado, porque a gente vai ter um caminho fechado. E o caminho fechado bem mais simples para a gente tentar resolver vai ser um quadradozinho, tranquilo? Então essa que vai ser as nossas aproximações aí para a gente começar, beleza? Então bora lá. Aí agora eu faço o seguinte, vamos montar aqui o nosso sistema em 2D para ficar mais fácil. Então, ó, vamos pegar o nosso sisteminha aqui em 2D, vamos montar ele aqui. Então, vamos pegar aqui um eixo X e um eixo Y, tá bom? Então aquela integral vocês já perceberam que vai ficar só com duas componentes ali, né? X e Y por simplicidade, tá? Então, ó, vamos fazer um quadrado aqui. Então, nosso caminho vai ser quadrado. Deixa eu assumir um zero aqui, ficar fácil. Então, ó, fazer um quadradinho aqui. Pra ficar
fácil da gente... Ficou marromeno aí. Beleza, tá bom? Então, ó, primeira coisa, a nossa curva vai ser essa curvinha azul, vai ser o nosso caminho. E aí nós vamos colocar nesse caminho aí uma orientação, tá bom? Então eu vou colocar aqui numa orientação, ó. Tá bom? Então vamos chamar aqui a parte 1 da curva, parte 2 da curva, uma orientação aqui, ó, parte 3, parte 4, tranquilo? Então essa aqui é a nossa curva de interesse aí que a gente quer avaliar do caminho, tá bom? Então note, já de cara, que a gente tomando essa curva aí, o nosso interesse, olha lá, ó, tá vendo? O nosso interesse aqui, ó, é ver o que acontece com E aí ao longo desse caminho que a gente pegou aí fechado. Então, esse caminho azul aqui pra gente vai ser o que a gente está expressando no nosso gama aqui. É a nossa curva fechada de interesse. Tranquilo? Beleza. E agora vai ficar bem mais simples a gente enxergar. A primeira coisa é que a nossa integral, tá certo? Vou fazer aqui embaixo pra gente não perder. A nossa integral aqui, ó, de E dl, na verdade, vou voltar aqui, ó, na verdade não são, vou eliminar esse cara aqui, porque no nosso exemplo a gente vai tomar em 2D, tá certo? Porque a gente tá em x e y, então vou fazer de vermelho, então a gente, esse termo aqui não tem. E aí, quando a gente enxerga agora nessa quantidade aqui em 2D, vocês vão perceber o seguinte, que na verdade a gente não tem 2 termos, a gente vai ter que ter 4 termos, correto? Porque olha só, porque eu vou ter o caminho 1 aqui, ó, na direção x, e eu vou ter o caminho 3 também na direção x. Então, o meu termo em EX, DL, x, vão ser 2 termos, tranquilo, pessoal? A mesma coisa com o termo em EY. O termo em EY eu vou ter um termo aqui em EY e eu vou ter um termo em 4 de EY, tá certo? Então eu vou ter 2 pedaços. E aí a brincadeira que a gente vai ter, então, na verdade, é que você vai ter um aqui apontando na direção mais x, quando a gente faz aquele produto escalar, e vai ter um termo apontando para menos x. Então a gente vai, na verdade, abrir essa integral em 4 termos. Aqui a gente vai abrir a integral de EX dlx menos, tá certo? Ó, menos a integral de EX dlx, tranquilo? E aí eu vou aproveitar e vou colocar uma linha aqui, ó, só para de cara a gente já assumir que o EX daqui de baixo não é exatamente igual ao EX lá de cima, tá bom? Então a gente está assumindo aí numa primeira aproximação que esses dois caras não são necessariamente iguais, senão já matava de vez esse termo aqui. Mas o termo aqui, ó, de EY dly menos, mesma coisa, um EY dly, e aqui vou pôr uma linhazinha aqui também pra gente fazer o mesmo tipo de interpretação, tá certo? Quer dizer que provavelmente a gente vai assumir uma primeira aproximação aí, em que x e x' não são iguais, y e y' não são iguais. Tranquilo? Foi o que a gente fez praticamente lá pro divergente também. Nenhuma novidade até aqui. Então, o segundo passo é a gente assumir, né, que esse quadradozinho que a gente vai estudar, e que eu tenho meu E de interesse nesses caras aqui, né? Então, ó, eu posso chamar esse cara aqui, ó, tá vendo, ó? Daqui até aqui de um dy, tá certo? Que andou. E eu posso andar daqui até aqui de um dx, só para ficar fácil, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha componente é x, né? Então, vou chamar aqui o meu é x, e aqui eu teria o meu é y, para ficar facinho de enxergar. O que é importante? Note que essa curva aqui, ó, delimita uma superfície. Todo mundo enxerga? Eu vou dar uma riscadinha aqui, ó. Tá vendo? Delimita uma superfície, que a gente pode chamar aqui de S. Tá vendo? E
se a gente brincar, ela tem um vetor normal associado a ela. Foi assim que a gente aprendeu aí nos cursos, né, de cálculo, tá bom? Então, ó, se meu x e y tá aqui, ó, no plano dessa folha, esse vetor normal tá aqui saindo da minha folha, para ficar fácil para vocês, ó. Bota o dedão aí, o polegar, ó. Bota o polegar, x, y, polegar saindo da folha, tá bom? Tem um vetor normal aí, que eu tô representando por N chapéu. Então, isso feito, o que cabe para a gente fazer agora? A gente fez o seguinte lá no Divergente, a mesma coisa. Vamos, né, apertar esse quadrado, ficar o suficiente pequeno, né, suficientemente pequeno, para a gente transformar essa integral, né, essas integrais que a gente está calculando aqui, tá bom? Em produtos de AX para o DL, tá bom? Essa aqui vai ser a brincadeira, a gente vai ter só um quadradozinho pequenininho, então essa integral aqui, na verdade, a gente pode escrever ela, né, no limite aí, né, que o meu ΔX e o ΔY é muito pequeno, a gente pode escrever essa integral como, na verdade, um produto, tá bom? Então, é no limite, tá certo? ΔX e ΔY é bem pequenininho, a gente vai poder escrever esse cara aqui, ó, como um EX, ó, em um EX em 1, aí vezes quem? ΔX, ó, certo? Menos o meu é x em 3, ΔX, mais o meu é y em 2, ΔY, menos o meu é y em 4, né? ΔY. Pronto. Beleza? Aí, o que a gente faz agora? A gente já sabe que existe essa diferença, tá vendo? Ó, de E1 com E3. Nós vamos assumir que ela não é zero, né? Na primeira aproximação. Então, vamos para a segunda aproximação, é considerar que existe uma diferença. Conforme eu vario em Y, tá vendo? Ó, eu vou andar em Y, então eu estou variando em Y, eu tenho uma diferença entre E1 e E3. Mesma coisa aqui, ó, conforme eu vario em Y, né, eu venho de 4 para 2, eu tenho uma variação também em EY. Então a gente vai utilizar essa brincadeira aí. Então, ó, se a gente fizer isso, tá certo? A gente então vai ter, ó, deixa eu voltar aqui a folha, né? Vamos pegar primeiro em EX, ó. Eu tenho uma variação de EX1, tá bom? Para EX3, eu tenho que ter uma variação em Y. Tranquilo? Então, bora lá fazer essa conta aí. Então, eu tenho de EX1 para EX3. Então, tem aqui, ó, de EX1 tem que x1 menos x3, certo? Dx, que é o que a gente vai assumir. E a gente vai brincar com o seguinte, a gente vai usar aqui a variação, então, né, na direção y, né, de E1 para E3 no meu EX, a gente sabe fazer essa conta aqui, que essa variação total em EX, ela tem que ser a derivada parcial, né, do meu EX aqui, ó, com relação a y, tá certo? Da y, pronto, ΔY. Esse que vai ser o nosso carinha aí, tranquilo? A mesma coisa a gente vai fazer com o outro lá, né, com a minha variação em y, tá certo? A gente vai assumir então que é 2, né? A gente tem aí, ó, a gente vai ter uma variação, a gente sabe também que a próxima conta que é em x, né? A gente sabe que em y a gente vai ter também na nossa conta lá anterior é y2, vai ter é y2 menos é y4.
aqui tem que ser meu del y, e mais, a gente quer a variação na direção x, vamos voltar aqui, ó, tá vendo, ó? A gente tem a variação em x, porque eu tenho esse elemento de linha y, e ele vai mudar conforme eu ando um pedaço em x, então a minha variação é em x agora, então eu tenho uma variação em x que eu quero computar. Quanto é que é a variação y? A gente já sabe calcular, que é del é y, del x, delta x. Tranquilo? Então, essa aí é a primeira continha aí que a gente tem que fazer. Beleza? Ok. E aí a gente vai tentar resolver a nossa integral, porque agora ficou fácil. Então, ó. Então, eu vou ter integral de E dl. Aí eu vou resolver aqui, juntar, né, aquelas partes. Eu vou ter E1 x menos x3 delta x, né, mais y2 menos y4 delta y, e aí ficou fácil, tá vendo? Ó? Eu vou tomar agora, ó, E1 menos E3, e a gente já viu que a diferença, né, tem que dar del é x, del y, que é a nossa primeira aproximação, né, diferente de zero, que a gente vai ter para essa variação, vai ser essa derivada parcial, tranquilo? Mas note que, na verdade, e aí é bom vocês não confundir, eu vou tentar fazer desse jeito aqui, ó, a gente vai ter a variação, vou ver se eu volto aqui para vocês enquadrar, ó, eu vou ter, tá vendo? Enquadrou não, vai sumir, ó. Eu vou tomar E1 menos E3, mas na verdade a minha variação, a gente computa, como eu variei em X, ó. Desculpa, eu estou variando em Y, então na verdade é E3 menos E1, tá vendo, ó? Porque eu estou andando aqui, ó, em X, ó. Estou andando em X aqui, mas Y começa daqui, ó. Então aqui é a minha posição final menos anterior. Então, na verdade, essa variação que a gente computou aqui, ó, essa variação que a gente computou, tá bom? Nós temos que é E3x menos E1. Tá vendo? Então, na verdade, se a gente quiser olhar para esse cara aqui, ó, ele é equivalente a menos, tá certo? Del é x, del é y, del y é equivalente a eu tomar o meu x1 menos o meu x3, tá vendo? Tem um sinal de menos. Então esse cara aqui vai vir negativo para cá, ó. Então vou pôr um sinalzinho de menos para que vocês possam acompanhar aí. Não se perde não. Bom, então ficou menos del é x, del y e del x aqui da conta, tá certo? Da conta normal, del x. Mais, vamos ver o meu E2, E4. Mesma coisa, vamos lá, ó. O meu E2, olha lá, ó. E2, tá aqui, ó, é Y2, E4, tá certo? Eu andei em X, que é a variação, então vai ficar E2 menos E4, que vai dar essa variação. Então aqui tá certinho, ó, tá vendo, ó? Essa variação aqui, ela vai dar realmente del é Y, del X, tranquilo? Então, a gente vai simplesmente substituir aqui, ó, del é Y, del X, del Y. Mas morreu, né? Agora ficou fácil. Quem que é a nossa integral? Vamos para a próxima página, ó. Quem que é a nossa integral? Então, logo, nós vamos ter que integral de E dl, ela vai ser del é Y, del X, menos del é X, del é Y, del X, del Y.
Tranquilo? Então, olha que maravilha. A gente já enxerga esse cara aqui, ó. Olha que coisa bonita, ó. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é a componente Z do rotacional de E, ó lá. É a componente Z. Né? Faz a conta aí. Eu tenho a componente Z que é K. Então, para eu chegar em K, eu tenho que sair de IJ, ó lá, del X, del Y, menos del X, del Y. E a componente Z do rotacional. Tranquilo? Quem que é esse outro cara aqui, ó? Quem que é esse outro cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é minha área. É minha área, tá vendo? Ó? É a minha área do quadrado, ó. Vamos voltar lá pro quadrado pra gente ver ele, ó. Tá vendo, ó? Vai ser del X, del Y, né? Um quadradozinho por simplicidade. Del X vezes del Y é a área S desse quadrado ali. Então, vamos chamar aqui de S, ó. Então, ó, é a minha linha S, infinitesimal aí. Tá certo? É um elemento. Esse cara aqui é o meu elemento de área. Tranquilo? E aí, ó, enxergando isso, ficou fácil de fazer, então, saber quem que é essa integral. Então, essa integral, ela pode ser escrita como, ó, o rotacional de E, tá vendo, ó? Componente normal, tá vendo, ó? Na direção do componente normal, porque, novamente, vamos voltar aqui, ó, olha lá, ó, eu tenho x e y, z, ó, tá normal a essa superfície, tá vendo, ó? A direção z é a direção normal a essa superfície limitada por essa curva, olha lá. Então, eu posso escrever que, na verdade, essa integral de linha, né, de circulação, ela representa o rotacional de E na direção normal, não é isso? dA, olha lá, o ds pra gente aqui. Tranquilo? Isso já mata pra gente muita coisa. Tranquilo? E aí, ó, se vocês quiserem brincar um pouco mais, é muito mais fácil ainda, porque já que ds na direção normal, a gente já sabe escrever isso aqui como produto escalar. Vamos melhorar, ó. Então, rotacional de E, olha lá, ó, produto escalar com a normal, para ficar fácil. Tá claro? Produto escalar com a normal, porque vai dar a componente normal que a gente já aprendeu. Então, ó, delta S. Pronto. A gente conseguiu escrever esse cara aí bonitinho. Então, o que a gente conclui aí, ó? Que a circulação de um vetor E, né, ao redor de um quadrado infinitesimal, tá certo? A circulação é essa integral aqui, ó, a circulação. A circulação de um vetor E, qualquer aí, ó, que seja B de campo magnético, A, que seja V aí de uma velocidade de um fluido. Então, o que você quiser pôr aqui, isso aqui representa circulação. Circulação de um vetor E ao redor de uma curva fechada, né, orientada gama, tá certo? Em um quadrado infinitesimal, é a componente normal, tá vendo? A componente normal do rotacional, a superfície, né, limitada pela curva, tá vendo? Ó? Então, se você quiser me escrever, ó, é a componente normal. Posso pegar aqui, ó, a componente normal, a curva, tá certo? Porque esse cara é normal, a curva. Essa aí que é a nossa interpretação do rotacional. Tá vendo? Ele representa uma circulação. Tá claro, pessoal? Então vou falar novamente. Então pausa o vídeo e volto. É muito importante você entender o significado físico. Então, ó, a circulação de um vetor E, tá vendo? Ó, ao redor aí de um quadrado infinitesimal. Então, olha lá, ó. Tenta colocar aqui, ver se encaixa. Pronto, ó. Tá vendo? Então, ó, a circulação, ó, de um vetor E, ó, tá certo? Ao redor aí de um quadrado, ó, infinitesimal, é a componente do rotacional normal à superfície, vezes, né, a área do quadrado, obviamente. Então, o nosso rotacional, ele traz pra gente aí, tá vendo? Uma ideia de circulação de um vetor E. Tranquilo? Bacana, demais. E assim, só a gente finalizar, tá certo? Entendido o que é agora a circulação, né,
que ela está relacionada então com o rotacional, o que faz a gente finalizar é o seguinte, para generalizar essa brincadeira. Basta a gente, então, ó, né, tomando aí a questão do rotacional, basta a gente preencher um caminho gama qualquer com uma superfície, né, obviamente aí conveniente que você possa preencher, e adicionar circulação ao redor de um conjunto infinitesimal de quadrado. Em outras palavras, é o seguinte, né, então generalizando aí, ó, generalizando. Então, imagine que você tem aí uma curva qualquer aí, tá certo? Desculpa. Então, você tem uma curva qualquer, vamos, né, colocar aqui a orientação pra gente. Então, orientada. Isso aqui é uma superfície, né, tem uma, desculpa, não, uma curva gama. Então, a gente pode tentar interpretar esse cara de maneira mais genérica, ó. Você tem uma superfície limitada, ó lá, ó. Tá vendo? Você tem uma superfície S limitada por esse carinha aí. Tá vendo? Esse carinha aqui, vou tentar fazer aqui no cantinho. Ele tem uma normal a essa superfície, portanto, tá claro? E você existe um rotacional aí, ó. Né? Então, imagina que você tem uma quantidade de E aqui. Aqui, então existe um rotacional associado. Tá vendo? E o rotacional, né? A integral, esse integral está associado aqui, ó, a componente do rotacional na direção normal. Não sei se ficou claro. E aí essa generalização permite a gente fazer uma coisa mais ampla. Pegando uma curva qualquer, olha lá, uma curva qualquer, e agora a gente vai poder expandir para o nosso quadrado, a gente pode simplesmente expressar, depois que a gente usou o quadradozinho, ó, a gente pode pensar que isso aqui, ó, pode ser escrito como vários quadradozinhos. Tá vendo? Ó? Então vamos fazer aqui, ó. Onde você tem aqui, ó, né, várias circulações. Você tem várias circulações. E aí, na verdade, ao invés de a gente pensar em um único quadradinho, como agora a gente tem uma superfície, né, mais ampla, né, que a nossa gente pegou no infinitesimal, e tem uma curva e uma superfície associada, a gente pode pensar, então, na verdade, que essa integral aqui, ela é equivalente à integral dessas coisas aqui, porque a integral disso é o equivalente ao somar todos os quadrados que estão subtendidos na superfície. E aí a gente chega numa coisa que é bem conhecida aí, que é chamada de Teorema de Stokes. Teorema de Stokes, que garante que a integral, né, uma curva fechada aqui de E dl é equivalente à integral, olha lá, ó, do rotacional, ó, produto de N ds, tá certo? Então, eu tenho uma integral de linha, ela é equivalente a uma integral de superfície, né, produto escalar com o rotacional. Tranquilo, pessoal? Então é um resultado fantástico para a gente, além do próprio significado do rotacional para a gente, né, que representa aí a circulação, né, ele multiplicado pela área de interesse, ele representa a circulação do campo elétrico, se for um campo magnético, de um campo magnético, por exemplo, tá certo? Se for um fluido, a circulação de um fluido. Então aí usa a definição que você quiser, tá certo? Para esse vetorzinho que a gente está colocando aqui dentro. Mas eu peguei o campo elétrico porque eu gosto bastante da parte de eletromagnetismo, e aí você precisa entender essas coisas e por que acaba se utilizando, né, muito o rotacional e o divergente aí nas aulinhas de física atriz. Beleza? Então é isso aí, a nossa interpretação física e geométrica. Bem simples, tentei fazer bem simplificado para vocês aí. Espero que vocês tenham pegado a ideia, tá bom, gente? Agora não esqueça mais. Então vamos aí aproveitar esse vídeo para fazer dois exemplos bem simples, de cálculo mesmo, para que vocês possam aí aplicar nos exercícios do livro, texto nosso aí. Então, nosso exemplo 1, tá certo? Eu quero que vocês calculem o rotacional do vetor posição.
Como sempre aí, ó, gente, dica, pausa o vídeo, tenta fazer sem olhar aqui e depois dá uma conferida se acertou ou não. Tranquilo? Então bora embora. Então, ó, lembrando aí que nosso vetor R, ele é dado por x direção Y, Y direção J e Z direção K. Então calcular esse cara fica muito fácil, né? Então, rotacional de R, eu vou fazer de maneira diretaça, tá bom? Porque a gente já decorou. Direção Y, como é que a gente calcula? A gente pega del Z, del Y, menos del Y, del Z, direção Y, olha lá o macetinho, tá vendo? Ó? I, Z da Y, mais, segunda componente, eu quero o J, então vai ser del X, del Z, menos del Z, del X, direção J, mais, próxima componente, diretaça também, del Y, del X, menos del X, del Y, direção K. Isso aqui tem que dar zero, por simplicidade, porque eu vou estar derivando Z com relação a Y, 0, Y com relação a Z, 0, X com relação a Z, 0, e assim por diante. Tranquilo? Então, matou esse resultado aí. Beleza, gente? Segundo exemplo. Então, vamos para o exemplo número 2. Exemplo 2. Eu quero que vocês calculem a seguinte conta. Ó. Calcule, mesma coisa, tente fazer isso sozinho, tá certo? Ó. Rotacional de uma função escalar f de r, vou escrever aqui assim, a gente já calculou esse cara aqui por gradiente, se vocês vão lembrar, vezes o vetor posição. Então tá bem intencional eu ter resolvido o vetor posição primeiro, para a gente já matar essa conta aí. Então, ó, usando as propriedades, vamos lá para a solução, né? Então, eu nem escrevi solução, mas não tem problema não. Então, ó, tá bom? Como é que a gente faz? A gente vai, primeira coisa, usar as propriedades, né, desse cara aqui. Então, F aqui sem chapéu, R chapéu. Então, como é que a gente faz? Usa a regra do produto, não é isso? Então, del, ataca o F. Como F é uma função escalar, não faz sentido tomar o produto vetorial, então a gente já sabe que é o gradiente. Então, o gradiente de F, tá bom? Tá aqui o vetorzinho. Só para vocês lembrarem que sempre é um vetor separador aqui. Então, ó, é o gradiente produto vetorial por R. Tranquilo? Esse cara aí. Mas, olha lá. Então, ataca o primeiro, mantém o segundo fixo. Aí, vezes o segundo, mantém o primeiro fixo. Né? Então, F, como é uma função escalar, ela sai. Produto vetorial por R. Tranquilo? Então, muito simples. Eu não preciso nem mais fazer conta, né? Porque esse cara aqui a gente já resolveu no exercício anterior. Dá zero. Tá bom? Então, cabe a gente resolver o segundo pedaço da conta. Então, isso aqui fica igual ao gradiente de F vezes R. Então, vamos lembrar lá quem que era o gradiente de uma função que dependia de R. A gente já fez essa conta. Então, volta lá na aulinha de gradiente, que a gente fez essa conta. E aí lá a gente viu que isso aqui dava o vetor R chapéu, né, que tem norma 1, df, dr. Produto vetorial com R chapéu, tá certo? Com Rzinho aqui. Aí cabe simplesmente vocês lembrar que esse cara aqui, ó, fazer aqui em cima, esse cara aqui, o R chapéuzinho, é o mesmo que R sobre o módulo de R, não é isso? Sendo verdade isso, então, nossa conta morreu, né? Porque isso aqui é o mesmo que df, dr, R chapéu vezes R, são dois vetores, olha lá, de mesma direção, e a gente aprendeu que o produto vetorial de dois vetores que estão na mesma direção é zero. Então, essa continha pra gente aqui é zero. Tranquilo, pessoal? Então, é isso aí que temos para hoje. Até a próxima videoaula aí, onde nós vamos tratar um pouquinho de algumas aplicações e algumas outras multiplicações de dels diferentes aí, né? Com produto escalar, com produto vetorial. Tranquilo? Até a próxima videoaula.